Elara Voz desceu do avião no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, 10 minutos depois que o juiz assinou os papéis finais do divórcio. Enquanto a família do ex-marido se desfazia em elogios à amante dele, Catarina, em uma suíte privativa de luxo para a maternidade, souberam que um comentário casual da doula pós-parto bem paga fez o ex desmaiar no chão do hospital. A cópia da sentença de divórcio na mão ainda parecia quente. No momento em que tirei o modo avião do celular, as notificações invadiram a tela de forma tão incessante que pensei que o aparelho fosse travar. Mais de 900 mensagens de texto, todas de parentes e amigos em comum que só queriam o drama. Não li nenhuma. Simplesmente desliguei o telefone e o enfiei fundo na bolsa, puxando uma mala com a mão esquerda, segurando a mão da minha filha de 6 anos, Liora, com a direita, e carregando meu filho de 3 anos, Theo, preso ao peito. Parei no saguão de chegadas do Galeão e respirei fundo e devagar. O ar no Rio não era mais doce que em São Paulo, mas por esse breve momento senti como se estivesse renascendo a cada segundo que passava. Mamãe, vamos morar aqui agora? Liora olhou para mim, o rostinho pequeno emoldurado pelas luzes do terminal, os olhos ainda um pouco vermelhos e inchados de tanto chorar antes. Ela não entendia bem por que de repente não podíamos mais morar com o pai. Ainda assim, no controle de segurança, ela segurou meu documento com firmeza e não fez nenhuma birra. Era tão incrivelmente corajosa. Sim, querida, vamos morar aqui agora. Ajoelhei e limpei gentilmente sua bochecha. Mamãe arrumou um emprego novinho em Folha aqui. Você e Theo vão para uma escola nova ótima. Vão fazer tantos amigos. E o papai? Só ofereci um sorriso fraco, deixando a pergunta sem resposta. Dario Vale. Aquele homem provavelmente estava tão tonto com o caos que não conseguia enxergar direito. A jovem amante dele, Catarina, tinha dado à luz um menino gordinho ontem. Helena, a mãe dele, tinha voado 3 dias antes para pairar sobre ela, ansiosa para que a nova nora preciosa não sentisse nenhum pingo de desconforto. Helena não me ligou nenhuma vez quando eu estava no escritório do advogado finalizando o divórcio. Em vez disso, como para esfregar na minha cara, ela atualizou a foto de perfil nas redes sociais. Era uma selfie de Catarina na cama do hospital com a legenda "A maior contribuinte para a família Vale. Descanse bem, nosso amor." Na foto, a pele de Catarina era de porcelana, os lábios brilhantes e vermelhos cereja. Parecia menos uma mãe que tinha acabado de dar à luz e mais uma mulher mimada voltando de um spa de luxo. Dario estava sentado na beira da cama, um braço em volta de Catarina, fazendo sinal de paz com a outra mão, sorrindo como um completo idiota. Eu tinha curtido a foto e depois bloqueado permanentemente toda a família dele. Mamãe, vamos entrar num carro? Theo murmurou, remexendo-se contra meu peito, a vozinha de criança pequena com um leve chiado. Sim, bebê. Mamãe chamou um carro. Temos que ir para nossa casa nova. Ajustei o aperto no meu filho, segurei a mão da minha filha e saí para o ar fresco. O motorista que nos esperava era um senhor mais velho, de aparência simples, com cabelo grisalho, segurando um tablet com meu nome. Ele nos cumprimentou com um sotaque quente e retumbante do Rio e carregou nossas malas sem esforço. Enquanto o SUV saía do aeroporto, o céu do Rio era uma tela de nuvens baixas e pesadas. Encostei na janela, vendo os prédios de tijolo desconhecidos e as vias expressas lotadas passarem. Mas, na minha mente, os eventos das últimas 24 horas rodavam num loop inconsciente. Por volta dessa hora ontem, eu ainda estava em São Paulo, arrumando a casa onde vivi por 8 anos. Helena tinha mudado todas as coisas dela uma semana antes. Não deixou nem uma colher de prata na cozinha. A atitude dela sugeria que eu carregava algum tipo de doença contagiosa e que tudo que eu tocasse precisaria ser esterilizado. A enorme cama king size no quarto principal tinha sido virada. As gavetas do criado mudo deixadas abertas. O certificado de nascimento de Dario, o passaporte e a escritura da casa tinham sumido. Na gaveta debaixo da penteadeira, encontrei uma peça de lingerie de seda que não era minha. Um conjunto champanhe de renda, pelo menos 2 tamanhos menor do que eu usava. Peguei, olhei por exatamente 2 segundos e joguei no saco de lixo. Não por raiva, simplesmente não valia mais 1 segundo do meu tempo. 3 funcionários da casa me observavam arrumar do corredor. Entre eles estava Benedita,
minha fiel babá e governanta, que estava comigo desde que Liora nasceu. Os olhos de Benedita estavam vermelhos. Ela queria ajudar, mas parecia com medo de falar. Olhei para ela e disse: Bea, por que você não vem comigo? Já arrumei toda a papelada de emprego para você na região sudeste. E sei que você quer se mudar para mais perto da sua irmã em Niterói. Benedita irrompeu em lágrimas ali mesmo, chorando. Ela assentiu repetidamente. Eu vou com você, senhora. Claro que vou. Não consigo ficar mais nem um minuto nessa casa. Essas pessoas são verdadeiros monstros. Essas pessoas significavam a família de Dario. Os Vale não eram nenhuma dinastia histórica de tecnologia. Alguns anos antes, durante um boom enorme de imóveis comerciais, um grande terreno baldio no interior que Helena tinha herdado foi comprado por uma mega corporação para um centro de dados. Da noite para o dia, passaram de classe média rural a obscenamente ricos. Com essa alta, Dario investiu milhões numa agência de gerenciamento de influenciadores bem na explosão da economia de criadores. Foi um sucesso enorme, mas o influxo repentino de dezenas de milhões de reais mudou completamente ele. Quando nos casamos, ele não era um homem terrível. Naquela época, era um gerente de projetos comum numa empresa de software de médio porte, e eu trabalhava em marketing para uma marca global de varejo. A gente ia e voltava do trabalho, cumpria expediente das 9 às 6, assistia filmes nos fins de semana e vivia uma vida dolorosamente comum, mas estável. Quando ele me cortejou, certa vez pedalou a bicicleta por 30 minutos na chuva torrencial, só para me trazer um guarda-chuva. Ele lembrava que eu adorava mate gelado e odiava andar em carros que cheiravam a aromatizador de pinho barato. Escrevia cartões à mão para cada aniversário. Naquela época, eu realmente acreditava que tinha casado com o homem certo. Mas no dia em que a venda do terreno foi concluída, Dario falou ao telefone por 40 minutos, andando de um lado para o outro na sala, a voz tremendo de excitação maníaca. Elara, você sabe o que é isso? 40 milhões? 40 milhões? Nunca vi esse tipo de dinheiro na vida. A partir daquele exato dia, tudo começou a apodrecer. Ele largou o emprego para abrir a agência. Os pais dele se mudaram do interior para nossa casa em São Paulo, sob o pretexto de ajudar com as crianças, mas na realidade tomaram conta da casa. Helena reclamava que meu salário era patético e criticava minha comida. Zombava das roupas que eu comprava por serem baratas demais para o novo status deles. Depois virava e me repreendia por mimar as crianças. O pai de Dario, Arthur, era ainda mais descarado. Bem na minha frente, disse a Dario, sua esposa mal passa dos 6 dígitos. Isso nem cobre o IPTU desse lugar. Mande ela pedir demissão e ficar em casa para criar os filhos direito. Eu me recusei a obedecer. Continuei indo para meu escritório corporativo. Foi uma das decisões mais inteligentes que tomei na vida. A empresa de Dario cresceu exponencialmente. Ele assinou streamers de alto nível e a receita dele disparou para as alturas. Os eventos de networking se multiplicaram e ele chegava em casa cada vez mais tarde. Cheirava constantemente a bourbon caro e perfumes desconhecidos. Quando eu perguntava, ele dispensava como o cheiro ambiente das lounges VIP onde recebia clientes. Eu sorria e não pressionava mais. Não porque fosse ignorante, mas porque, a partir daquele momento, já tinha começado a pavimentar minha própria rota de fuga. Quando minha filha fez 2 anos, comecei secretamente a estudar análise de dados avançada e psicologia do consumidor. Toda noite, depois de colocar as crianças para dormir, me escondia no quarto de hóspedes fazendo cursos executivos online rigorosos. Uma vez que começava, 2 ou 3 horas sumiam num piscar de olhos. Nos fins de semana, quando a família dele estava em clubes ou brunches luxuosos, eu fazia entrevistas simuladas e montava meu portfólio. Depois de 2 anos de esforço, consegui minhas certificações e secretamente me candidatei a uma grande firma internacional de consultoria sediada no Rio. Fiz as entrevistas por vídeo e, em março passado, recebi a carta oficial de oferta. Meu salário inicial era de R$165 mil. Não era dinheiro de bilionário, mas era mais do que suficiente para mim e meus 2 filhos viverem com dignidade na região sudeste. Ao mesmo tempo, executava outro plano, acumulando dinheiro. Nunca toquei num único centavo da nova fortuna de Dario. Ele pagava todas as despesas da casa
e eu silenciosamente canalizava quase todo o meu contra-cheque para uma conta poupança privada. Entre salário base, bônus de fim de ano e comissões de projetos, acumulei quase R$ 400 mil. Ele não fazia a menor ideia de que esse dinheiro existia. Nunca perguntou sobre minhas contas. Para ele, o dinheiro que eu ganhava era trocado. Abaixo da atenção dele, movi lentamente esses fundos para um trust separado e seguro e investi em fundos de índice estáveis. Não era uma fortuna impressionante, mas era nossa rede de segurança, suficiente para nos manter flutuando no rio por anos se necessário. Descobri o caso dele no último inverno. Ele chegou em casa bêbado e deixou o celular destravado no sofá de veludo. Não pretendia bisbilhotar, mas as notificações não paravam de acender a tela de um contato salvo como Catarina. Era uma sequência de áudio seguida de uma mensagem. Você estava tão bonito hoje à noite, Dario. Sinto sua falta. Quando vem me ver e ao bebê? O bebê? Essas palavras perfuraram meu peito como cacos de gelo. Deslizei o telefone, abri e rolei todo o histórico do chat do começo ao fim. Olhando a data do primeiro encontro deles, percebi que era exatamente na época em que a empresa de Dario fechou aquela grande rodada de investimento no outono passado. Catarina era uma nova contratada da agência dele, uma jovem de 22 anos que largou a faculdade, dançava no TikTok e tinha alguns milhões de seguidores. O chat era uma mistura repulsiva de afeto explícito, pins de hotéis de luxo e uma sequência interminável de selfies e vídeos dela. Olhei cada foto, travei a tela e coloquei o telefone exatamente onde encontrei. Fui até o banheiro principal e vomitei tudo o que tinha no estômago, não de nojo, mas porque o enjoo matinal residual tinha disparado com a adrenalina. Aquela noite, deitei ao lado de Dario, ouvindo o ronco trovejante dele, e fiquei acordada até o amanhecer. O que eu faço? O que acontece com as crianças? O que acontece comigo? Ao nascer do sol, minha determinação era absoluta. Essa casa não era mais um lar. Era simplesmente um hotel onde eu estava temporariamente hospedada. E você pode fazer check-out de um hotel a qualquer momento. Nos 6 meses seguintes, tratei minha partida como uma fusão corporativa. Fria, calculada e impecável. Finalizei minhas certificações, acertei as entrevistas, garanti o apartamento no Rio, matriculei as crianças em escolas particulares e transferi silenciosamente o resto dos meus fundos. Não confrontei Dario. Não invadi o condomínio de luxo de Catarina para puxar o cabelo dela. Não chorei para os sogros. Nem contei aos meus próprios pais minha mãe tem o coração fraco e meu pai é o tipo de homem que teria dirigido até São Paulo com uma espingarda. A única pessoa que contei foi minha irmã mais nova, Lívia. Lívia é ardente e protetora. Quando ouviu toda a história pelo telefone, gritou de raiva. Elara, você está louca? Aquele canalha engravidou uma TikToker e você fica aí sentada. Não se mexa. Estou marcando um voo agora. Vou ficar na frente do escritório dele com um megafone e destruí-lo socialmente. Calma, eu disse a ela. Tenho um plano. Que plano? Me conta. Estou me divorciando dele, mas vou sair limpa, com minha dignidade intacta, sem gritos, sem brigas. Vou levar as crianças e vamos nos mudar para um lugar onde ele nunca possa nos alcançar para começar uma vida nova. Lívia ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar novamente. Você realmente pensou em tudo? Ele vai brigar pela guarda. Os Vale têm dinheiro e contatos agora. Você é só uma pessoa. É exatamente por isso que estou saindo assim. Expliquei toda a minha estratégia do passo 1 ao 10. Minha irmã passou de chocada a impressionada soluçando alto. Você passou por tanta coisa, deve ter sido um inferno. Não foi inferno, pensei. Só fiz o que precisava ser feito. No mês passado, a oportunidade perfeita se apresentou. À medida que a data do parto de Catarina se aproximava, Helena e Arthur entraram em modo de preparação total, garantindo a melhor ala de maternidade privativa que o dinheiro podia comprar. Dario passava os dias levando Catarina a consultas pré-natais e comprando bolsas de fraldas de grife para ela. Toda a atenção da família Vale estava hiperfixada nesse herdeiro verdadeiro iminente. Meus 2 filhos e eu deixamos de existir. Contratei um advogado implacável e redigi os acordos. Os termos eram simples ao ponto do absurdo. Eu ficava com a guarda física total das 2 crianças. Abria mão de todos os direitos à pensão alimentícia e de cônjuge. Entregava todas as reivindicações aos negócios
e bens dele. Quaisquer bens atualmente em nomes individuais permaneciam propriedade exclusiva daquele indivíduo. Para qualquer um olhando o documento, eu estava tomando uma perda catastrófica enorme. Uma esposa saindo com 2 crianças, sem pensão, sem apoio, deixando milhões na mesa. Parecia suicídio financeiro. Quando Dario leu o acordo, não pareceu chocado. Ele riu, recostou na cadeira de couro do escritório, cruzou as pernas, folheou as páginas e jogou o pacote na mesa de vidro. Olhou para mim com uma pena arrogante e insuportável. Elara, você finalmente enlouqueceu? Não, finalmente encontrei a sanidade. Sentei de frente para ele, quieta, bebendo minha água com gás. Você está levando as 2 crianças e 0 apoio. Está falando sério? Os lábios dele se curvaram num sorriso zombeteiro. Você consegue sustentar, Lu, sozinha? Isso é problema meu. Tudo bem por mim. Ele pegou uma caneta Montblanc e rabiscou a assinatura nas linhas. Nem se deu ao trabalho de ler os anexos de divulgação financeira. Não serei totalmente sem coração. Você pode ficar na casa até o fim do ano para organizar sua vida. Leve o carro também. Não preciso dele. Não disse uma palavra. Aquele carro era um presente de aniversário dele de 3 anos atrás. Mas o documento ainda estava totalmente no nome dele. Ele sempre alegou que transferir a documentação era papelada demais e adiou. Não me dei ao trabalho de apontar isso, porque não tinha intenção de levar o carro mesmo. A propósito, ele disse, jogando a caneta de lado, o sorriso sumindo para algo frio. Quando estiver completamente quebrada e se arrependendo disso, não venha chorando para mim. Eu poderia facilmente criar essas crianças sozinho. Pense com cuidado. Crescer como filhos de Dario Valle significa que nunca vão querer nada. Seguir você significa uma vida de luta. Você assinou. Estamos acabados. Levantei e peguei minhas cópias. Ele me olhou como se eu fosse uma criatura patética e incompreensível. Provavelmente pensou, essa mulher enlouqueceu completamente, chutando um marido multimilionário para sair com nada, além de 2 crianças. Ele nunca perceberia que o que eu estava deixando para trás não era uma fortuna e um marido. Eu estava deixando para trás um traidor serial, uma sogra misógina, um sogro narcisista e uma casca oca de casamento. Nem por R$1 bilhão eu ficaria naquele deserto tóxico. O divórcio prosseguiu com velocidade relâmpago. Dario queria voltar correndo para Catarina, e eu queria desaparecer. Fomos tão cooperativos que até o juiz pareceu perplexo. Foi o divórcio mais rápido e incontestado de alto patrimônio que o cartório tinha visto em anos. Quando saí do fórum, uma garoa fina caía. Dario atendeu uma ligação, a voz instantaneamente se transformando em algo docemente enjoativo. Catarina, amor, não se preocupe. Estou a caminho. O que você está com vontade? Vou pegar. Ele desligou, me lançou um olhar como se eu fosse uma estranha pedindo trocado. Soltou um descuidado. Cuide-se. Entrou no carro esportivo e acelerou. Fiquei na chuva segurando a sentença de divórcio. De repente, o absurdo absoluto de tudo me atingiu e eu explodi em risadas. Uma mulher saindo do fórum ao meu lado olhou e sussurrou para a amiga. Olha ela, tão feliz com o divórcio. Deve ter recebido uma bolada enorme. Não expliquei. Só continuei rindo o caminho todo até o carro. No aeroporto, Benedita esperava com as crianças. Minha irmã Lívia também estava lá. O rosto dela uma bagunça de lágrimas. No momento em que me viu, praticamente me derrubou num abraço, soluçando tanto que mal conseguia respirar. Você conseguiu. Realmente conseguiu. Por que está chorando? Acabei de me divorciar. Você devia estar feliz. Como posso estar feliz? Quero dirigir até o escritório dele agora e botar fogo no carro dele. Deixe para lá. Tudo está resolvido. Às 3h45 da tarde, estávamos no portão. Benedita tinha trocado Liora e Theo para roupas confortáveis de viagem. Eles usavam mochilinhas combinando e sentavam quietos nas cadeiras do terminal. Quando Liora me viu, correu e me entregou um desenho. Era uma imagem de uma família de 4. Em letras desajeitadas e irregulares, ela tinha escrito Papai, Mamãe, eu e Theo. Peguei o desenho, dobrei com cuidado e guardei na bolsa. Liora, mamãe precisa te contar uma coisa. Mamãe e papai não vão mais morar juntos. Você e Theo vão morar com a mamãe de agora em diante. Tá bom. Ela piscou, me encarando intensamente antes de dar um aceno lento. Depois, numa vozinha, perguntou,
O papai vai nos visitar? Sim, claro. Menti. Antes de embarcar, chequei o telefone uma última vez. Dario tinha acabado de postar no Instagram. Era uma foto de qualidade profissional da ala de luxo do hospital. Catarina embalando o recém-nascido. Helena radiante ao lado dela e Arthur no fundo com os braços cruzados, parecendo um rei triunfante. A legenda de Dario dizia: Mãe e filho estão saudáveis. Obrigado a minha parceira incrível pelo maior presente. Nossa família de 4 finalmente está completa. Família de 4. Ele tinha apagado completamente Liora e Theo da definição de família. Coloquei o telefone no modo avião, desliguei e deixei cair na bolsa. Enquanto o avião acelerava na pista, Theo ficou assustado e apertou meus dedos com força. Liora encostou a cabeça no meu ombro e adormeceu, uma única lágrima brilhando nos cílios. Lívia sentou ao meu lado, segurando minha outra mão. Benedita enxugou os olhos na fila atrás de nós. Fui a única que não chorou. A partir daquele exato momento, eu não era mais a esposa de Dario Valle. Não era mais a nora descartável da família Valle. Não era mais Elara, o saco de pancadas. Eu era uma mãe, o único pilar para meus 2 filhos, e uma mulher prestes a reivindicar seu novo império numa cidade a mais de 400 quilômetros de distância. A 30.000 pés, olhei pela janela para o mar infinito de nuvens. Fechei os olhos e me despedi do meu passado. Quando os abri, só o futuro restava, e agora tínhamos chegado. O SUV parou em frente a um prédio de apartamentos pré-guerra em Botafogo. A proprietária, Dona Rosa, já esperava na escada. Era uma mulher ítalo-brasileira fogosa na casa dos 60, vestindo um cardigã grosso bordô, o cabelo escuro perfeitamente arrumado. Quando nos viu, ergueu as mãos num gesto de boas-vindas. Bem-vindos, bem-vindos. Vocês chegaram. Estava esperando vocês, disse ela, a voz ecoando pela rua. Quando entreguei o cheque administrativo do depósito, ela bateu palmas de alegria. Ai, graças a Deus. O corretor disse que vocês vinham direto de São Paulo. Eu estava apavorada que o voo atrasasse. Entrem, entrem. O apartamento ficava no 4º andar, acessado por um elevador velho e apertado que mal cabia 2 pessoas com uma mala. A unidade tinha 3 quartos, 2 banheiros e uma cozinha pequena em galé, mas estava impecável e tinha tudo o que precisávamos. As janelas da sala davam para uma rua tranquila arborizada, permitindo que a luz da tarde inundasse os pisos de madeira. Liora e Theo imediatamente começaram a correr, reivindicando quartos animados. Benedita ficou na porta da cozinha, mãos na cintura, murmurando para si mesma: Senhor, tenha misericórdia. Olha o tamanho dessa cozinha. Um fogão por indução, sem gás. Como vou cozinhar uma refeição decente nisso? Meu armário de casa era maior que isso. Só sorri, saindo para a pequena varanda de incêndio para pegar a brisa. O ar fresco de outubro no Rio cheirava a castanhas assadas de um carrinho próximo e folhas caídas. Lá embaixo, na pequena praça do outro lado da rua, crianças andavam de patinete. Um senhor lia jornal num banco e alguns pombos andavam pelo pavimento. Ao longe, a torre imponente do Cristo Redentor perfurava o horizonte. Tudo parecia incrivelmente concreto. Real. Encostada na grade de ferro, finalmente tirei o telefone, que estava desligado por mais de 20 horas. Enquanto ligava e se conectava às torres, as notificações explodiram como uma metralhadora. Meus aplicativos de mensagem estavam completamente paralisados. Toquei em algumas mensagens aleatórias. Você enlouqueceu? Realmente se divorciou dele? Para onde você foi? No topo estava uma mensagem da minha mãe. Me liga. Suspirei. Justo quando ia discar o número dela, o nome de Lívia piscou na tela com uma chamada recebida. Elara, você viu? Você viu? A voz dela estava aguda, praticamente vibrando de empolgação incontrolável. Viu o que, Dario? Ele foi levado para o hospital. Fiquei paralisada. Do que você está falando? Vai no Twitter ou Instagram agora. Só olha. Depois me liga de volta. Meu Deus, isso é a coisa mais satisfatória que já testemunhei. Desliguei e abri as redes sociais. Algumas rolagens para baixo, vi uma postagem que Lívia tinha me mandado. Era de um amigo em comum que ainda trabalhava na agência de Dario. A foto era um registro borrado de um corredor de hospital com a legenda: caos absoluto no trabalho hoje. Chefe desmaiou. Paramédicos tiveram que vir. De verdade assustador.
Nos comentários, alguém perguntou o que aconteceu. O amigo respondeu: "O rumor é que a doula pós-parto chique disse algo sobre o bebê e ele teve um derrame." Continuei rolando e fui para a página de Dario. A postagem arrogante da família de 4 com o recém-nascido tinha sumido, deletada. Depois vi uma postagem frenética de texto de Helena, cheia de erros de digitação, como se ela tivesse usado o ditado enquanto hiperventilava. Deus é tão cruel. Por que isso está acontecendo com os Vale? Aquela mulher perversa vai queimar no inferno. Depois veio uma mensagem de um velho amigo da faculdade. Ai meu Deus, você realmente não sabia sobre o bebê de Catarina. Encarei aquela mensagem por 10 segundos. Meu coração começou a martelar contra as costelas. Lívia ligou novamente, mas não atendi. O telefone vibrou incessantemente. Todos esses pedaços fragmentados de informação de repente se encaixavam numa imagem que eu nunca tinha antecipado. Coloquei o telefone virado para baixo na grade, fechei os olhos e dei um longo trago do ar fresco soprando do mar. Quando abri os olhos, um pombo levantou o voo, desaparecendo no horizonte cinzento. O jogo, ao que parecia, estava só começando. Fiquei na varanda por um tempo. Benedita saiu para pendurar uma toalha, viu minhas costas e entrou em pânico, pensando que eu estava chorando. Ah, senhora Elara, por favor, não fique triste. Aquelas pessoas não valem suas lágrimas. Você tem Liora e Theo agora. E tem a mim. Vamos ter uma vida linda aqui. Benedita, interrompi gentilmente, virando com um rosto perfeitamente calmo. Não estou pensando neles nem um pouco. Então, no que você está pensando? Eu só estava me perguntando qual parque devo levar as crianças amanhã. Benedita estudou meu rosto, percebeu que eu estava completamente séria e finalmente soltou uma risada aliviada antes de voltar para dentro. Peguei o telefone e mandei mensagem para Lívia. Calma e me conta exatamente o que aconteceu. Lívia mandou imediatamente um áudio acompanhado de 3 pontos de exclamação. Não ouvi de imediato, assumindo que ela provavelmente estava gritando e rindo demais para ser coerente. Em vez disso, respondi ao amigo da faculdade. E o bebê? Você sabe de algo? A resposta dela foi instantânea, como se estivesse esperando ao lado do telefone para soltar a fofoca. O rumor nas ruas é que Dario fez um teste de DNA no bebê. Os resultados ainda não voltaram oficialmente, mas o ex-namorado de Catarina apareceu no hospital. Ele trouxe prova de que a criança é dele. Encarando a tela, uma realização repentina me atingiu, uma discrepância que eu tinha ignorado inconscientemente por meses. Durante a gravidez de Catarina, ela tinha reivindicado publicamente que a data prevista era meados de outubro. Mas se minha memória servia, quando chequei o telefone de Dario no último inverno no final de fevereiro, a mensagem dela dizia: Dario, acabei de fazer o teste. Estou grávida. Se ela anunciou a gravidez a Dario no final de fevereiro, mas o ex-namorado alegou que eles terminaram em dezembro. A matemática era brutalmente simples. Ela já carregava o filho do ex quando atraiu Dario para a cama dela. Naquela época, não tinha cavado mais fundo na linha do tempo porque genuinamente não me importava. Mas alguém definitivamente se importava. Dario, Helena, Arthur, toda a família Vale. Se o herdeiro que eles tinham idolatrado se revelasse filho de outro homem, o choque que atingiria aquela família seria 100 vezes mais devastador do que eu saindo com as crianças. Não pude evitar que um pequeno sorriso tocasse meus lábios, mas rapidamente o suprimi. Não valia celebrar. Eles não valiam minha alegria. Lívia mandou outro bloco enorme de texto seguido de outro áudio. Dessa vez, apertei play. Elara, Lívia gritou pelo alto-falante. Sabe quem é aquela doula pós-parto? Helena contratou alguma especialista de maternidade de elite de R$ 2.000 por noite. Aparentemente, ontem no hospital, Catarina estava com dificuldade para alimentar e o bebê gritava. A doula dá uma olhada na criança, franze a testa e pergunta: ele já foi testado para icterícia neonatal? A cor dos olhos e da pele dele reflete uma incompatibilidade H. Helena ficou super defensiva e mandou ela calar a boca e fazer o trabalho dela. Mas a doula se irritou e rebateu, dizendo: só estou fazendo o meu trabalho, senhora. Essas expressões genéticas específicas estão altamente associadas a incompatibilidades de tipo sanguíneo entre os pais. Vocês precisam testá-lo imediatamente. Lívia pausou para rir descontroladamente antes de continuar. E adivinha?
O rosto de Dario ficou branco como fantasma. Ele puxou a doula para o corredor e a interrogou. Ela tentou voltar atrás, mas você sabe como Dario fica agressivo. Finalmente a doula estalou e disse: Senhor Vale, nos meus 16 anos de prática, olhando o tipo sanguíneo de vocês no prontuário e olhando aquela criança, a matemática genética não bate. E foi aí que Dario literalmente desmaiou. Caiu como um saco de tijolos no corredor. As enfermeiras surtaram. Pensaram que era um ataque cardíaco. Descobriram que a pressão sanguínea dele subiu tão rápido que ele só desmaiou do choque. A voz de Lívia estava rouca de tanto rir. O áudio era só ela batendo a mão na mesa. Ah, é bom demais. Ele estava postando fotos de família no Insta, enquanto a enfermeira do bebê via através da farsa toda em 5 segundos. Eu não ri, não porque não fosse engraçado, mas porque minha mente corria. Se uma doula com 16 anos de experiência notou algo errado imediatamente, ela deve ter visto marcadores genéticos claros e inegáveis. Mas eu lembrava da outra mensagem sobre o ex-namorado. Era rumor ou fato? Se fosse verdade, que tipo de prova ele trouxe? Justo quando ia mandar mensagem de volta para Lívia, meu telefone vibrou com um número desconhecido. Era um código de área de São Paulo. Hesitei. Depois abri a mensagem. Elara, você precisa voltar agora. Algo terrível aconteceu na casa. Não tinha nome, mas eu sabia exatamente quem era. Helena. Eu tinha salvado o número dela anos antes e depois deletado. Não por maldade. Simplesmente não transferiu quando troquei de telefone. Provavelmente porque meu subconsciente se recusava a reconhecer a existência dela. Tirei um print e mandei para Lívia. Pensamentos? Lívia respondeu imediatamente. Ignore aquela velha bruxa. Você está no Rio. O céu pode cair na cabeça deles e não é problema seu. Deixe que colham o que plantaram. Eu sabia que ela estava certa. Eu tinha assinado os papéis, finalizado a sentença e me mudado para outro estado. O que quer que tivesse acontecido naquela casa não tinha absolutamente nada a ver comigo. Ainda assim, não pude evitar me perguntar por que Helena estava me procurando. Antes de Catarina dar à luz, Helena tinha bloqueado meu número. Quando eu estava arrumando as malas, ela estava apavorada que eu roubasse uma toalha de luxo. Para ela, eu era só um parasita inútil que tinha ocupado o filho dela por 8 anos. Então por quê? No momento em que o precioso neto dela se revelava uma fraude, eu era a primeira pessoa que ela mandava mensagem. Significava que ela estava em pânico. A situação tinha espiralado completamente fora do controle dela. Ela não estava me procurando porque precisava de mim. Estava se agarrando a qualquer coisa, e na mente distorcida dela, eu era a única pessoa que ela podia intimidar para obedecer. Ela achava que eu ainda era a esposa obediente e subserviente que ela podia mandar. Travei o telefone e voltei para dentro. Benedita já tinha colocado Liora e Theo na cama. Os dois dormiam nas novas camas beliche, o braço de Liora jogado sobre o coelhinho de pelúcia e Theo roncando levemente, a boca ligeiramente aberta. As cortinas, recém-instaladas por Dona Rosa, tinham um padrão suave de estrelas e luas. Benedita estava junto à porta observando eles. Virou para mim e sussurrou. Liora perguntou sobre o pai dela de novo antes de dormir. Eu disse que ele está muito ocupado com o trabalho e vai ver, lá quando terminar. Senhora, está tudo bem continuar mentindo assim para ela? Não podemos exatamente contar a verdade brutal agora, murmurei. Acho que você tem razão. Benedita suspirou e fechou a porta gentilmente. Você ouviu a notícia sobre o bebê daquela menina Catarina? Olhei para Benedita, percebendo algo. Benedita tinha se mudado comigo, mas estava profundamente conectada à rede de babás lá em São Paulo. Fofoca entre funcionários de casa viaja mais rápido que a velocidade da luz. O que você sabe, Benedita? Ela hesitou, depois me puxou para a cozinha, baixando a voz. Minha sobrinha trabalha na recepção da agência do Sr. Vale. Ela me ligou ontem à noite. Disse que no dia que a menina deu à luz, um cara maluco apareceu no hospital fazendo cena e a segurança teve que arrastar Lu para fora. Depois o mesmo cara apareceu na agência esperando pelo Sr. Vale e a polícia teve que levar Lu embora. Quem era o cara? O ex-namorado de Catarina. Namoraram por 3 anos e supostamente terminaram no outono passado. Benedita se inclinou mais perto. O cara gritava que quando terminaram, ela já estava grávida do filho dele. Disse que ela mirou no Sr. Vale de propósito por causa do dinheiro. Agora que o bebê nasceu,
Ele quer o filho de volta. Era uma quantidade enorme de informação. Dario sabia disso? Sim. Ele viu o cara sendo preso do lado de fora do escritório, mas na época só achou que era algum fã enlouquecido ou extorsionário. Mas depois que a doula disse o que disse no hospital, os pontos se conectaram. Minha sobrinha disse que o Sr. Vale contratou um investigador particular na hora. Depois que desmaiou e acordou, o rosto dele estava cinza. Ele dirigiu direto para o escritório, chamou todos os executivos e caras das finanças para a sala de reuniões e trancou as portas até meia-noite. E hoje de manhã, ele mandou os caras dele mudarem secretamente Catarina do hospital de luxo para uma clínica privada com nome falso para que ninguém pudesse falar com ela. Processei as palavras de Benedita, o comentário da doula. Dario desmaiando. A mensagem frenética de Helena. O ex-namorado invadindo o escritório. Tudo explodiu numa janela de 24 horas. A janela exata quando assinei os papéis. O exato dia em que voei para outro estado. Bem no pico da arrogância de Dario, uma bomba nuclear detonou sob os pés dele. E Dario tentava conter o sangramento, movendo Catarina, silenciando a equipe, chamando reuniões financeiras de emergência. Ele tentava parar a hemorragia, mas provava uma coisa. A observação da doula e as alegações do ex-namorado eram quase certamente verdadeiras. Meu telefone vibrou novamente. Lívia, ei Lívia, adivinha quem acabou de me ligar? O assistente executivo de Dario. Eu conhecia o assistente. Era o babá consertador glorificado de Dario nos últimos 4 anos. Se o assistente estava ligando para Lívia, Dario ou Helena tinham ordenado. O assistente disse que Dario quer falar urgentemente com você. Perguntou se você estava disponível. Não disse por quê, mas obviamente é sobre o desastre do bebê. Dario está perdendo a cabeça. O teste de DNA nem está totalmente confirmado no papel ainda, e ele já está tentando te rastrear. O que ele está tentando fazer? Implorar para você voltar? Não respondi a Lívia. Meu telefone vibrou com outra mensagem do número desconhecido de São Paulo. Elara, você não precisa atender o telefone, mas por favor não me bloqueie. É Helena. Preciso falar com você. Por favor, atenda. 3 segundos depois, uma terceira mensagem. Sei que você ouviu sobre o bebê. Seja honesta comigo como mãe. Aquela menina Catarina disse algo para você antes de você sair? Li as mensagens e soltei uma risada seca e vazia. 8 anos. 8 anos que passei naquela família e ela nunca uma vez me tratou como um ser humano. Para ela, uma esposa era só um incubador porque eu tive uma menina e um menino. Em vez de garantir a ela um herdeiro macho puro primeiro, eu não era nada além de uma ferramenta defeituosa. E agora, no momento em que o brinquedinho novo brilhante dela se revela uma granada, ela vem rastejando para mim. Deletei as mensagens e bloqueei o número. Não estava sendo sanguinária. Meus laços com os Vale foram violentamente cortados no segundo em que minha caneta deixou a sentença de divórcio. Se o filho de Catarina era do leiteiro, se Dario fosse cancelado até a extinção, nada disso me concernia. Eu tinha coisas vastly mais importantes para proteger. No quarto, Liora se mexeu no sono, murmurando: "Papai, olha meu desenho." O desenho dela da nossa família de 4 estava atualmente enfiado no fundo da minha mala de mão. Não joguei fora porque não sabia o que dizer a ela se pedisse, mas toda vez que olhava, via o rosto presunçoso daquele homem segurando outra mulher. No final, decidi guardar. Não por ele, mas por Liora. Quando ela fosse velha o suficiente para entender, eu mostraria e diria: "Quando te trouxe para o Rio, eu não tinha nada além desse desenho. E era tudo de que precisava." Coloquei o telefone no modo não perturbe e joguei no criado mudo. A noite no Rio era surpreendentemente quieta no nosso bairro. O zumbido fraco do tráfego distante e o som abafado de um vizinho tocando piano vazavam pelas paredes. Deitei na minha cama nova, sentindo o cheiro fresco de lavanda do detergente que Dona Rosa usou nos lençóis. Não cheirava nada como o fedor estéril de alvejante da minha casa antiga. Encarei o teto por um longo tempo. A tela do telefone acendeu no escuro. Uma chamada perdida, depois outra. Ignorei por 10 minutos, mas finalmente peguei. 37 chamadas perdidas. 19 mensagens de texto. A maioria de números desconhecidos, parentes distantes e conhecidos. Uma mensagem chamou minha atenção. Era de Dario.
Ele usou o número pessoal, aquele que eu conhecia de cor. Elara, olhei os anexos financeiros do acordo de divórcio. Você sabia o tempo todo, não é? Sabia que o menino não era meu, por isso saiu com nada e levou as crianças. Isso é sua vingança. E aqueles 400 mil na sua conta privada, isso é bem de casamento. Metade é legalmente meu. Traga esse dinheiro de volta agora. Mas escuta, meu conselho de diretores está ameaçando me derrubar. Os patrocinadores estão saindo por causa do escândalo. Estou implorando. Emite uma declaração pública nas suas redes, dizendo que tivemos uma separação amigável, que você me perdoa e que estamos coparentando em paz. Se fizer essa spin de RP para mim, não vou te processar pelos 400 mil e vou transferir 2 milhões para sua conta amanhã. Li 2 vezes e não respondi. Não por despeito, mas porque genuinamente não sabia o que dizer a uma ilusão tão profunda. Isso era clássico, Dario. Nada nunca era culpa dele. A traição dele era minha culpa porque eu era chata. Catarina enganando ele era minha culpa porque eu armei uma armadilha e agora o fracasso dos negócios dele era um plano mestre de vingança que eu orquestrei. Mas eu sabia o tempo todo? Honestamente não tinha certeza. Só sentia que algo estava errado, mas nunca verifiquei porque não me importava. Se isso era vingança, então o universo tinha orquestrado, não eu. Desliguei completamente o telefone, enfiei debaixo do travesseiro e finalmente dormi. Na manhã seguinte, acordei com Theo chorando. O pequeno tinha acordado num quarto desconhecido. Não me encontrou e entrou em pânico. Joguei as cobertas e corri. Ele estava no corredor de pijama, o rosto coberto de ranho e lágrimas, gritando: "Mamãe, quero ir para casa." Peguei ele no colo. Ele se agarrou ao meu pescoço, como um coala aterrorizado. Liora saiu do quarto, esfregando os olhos, e olhou para o irmão com extremo desprezo de 6 anos. "Você é tão vergonhoso. Meninos grandes não choram." Benedita e eu fizemos contato visual e rimos. Essa era a vida real. Não importava que drama apocalíptico estivesse acontecendo em São Paulo naquela manhã, meus filhos precisavam comer, chorar e se vestir. Benedita esquentou leite e tostou bagels frescos que tinha comprado da deli da esquina. "Senhora, desci ontem à noite depois que você dormiu. O cara da deli é italiano, super legal. Mal falo inglês direito, mas ele me entendeu perfeitamente. Embora eu tenha comprado um queijo que cheira a meias sujas." Ri, imaginando Benedita gesticulando agressivamente para um balconista. Depois do café da manhã, descemos para a pequena praça. O sol da manhã estava lindo. Crianças brasileiras corriam em volta da fonte e uma mãe com um casaco chique sentava no banco tomando um latte, parecendo capa de revista. Benedita montou um patinete para Liora e ela saiu como um foguete, a saia vermelha tremulando no vento. Theo só agachou junto à fonte, encarando uma folha flutuante. Sentada no banco, senti o peso de 8 anos no peito finalmente evaporar. Meu telefone vibrou. Não ia olhar, mas vi que era um link de Lívia Manchete, CEO de grande agência de influenciadores em escândalo de paternidade. DNA confirma que o bebê não é dele. Abaixo havia uma foto borrada de paparazzi de Dario e Catarina fora de uma clínica. Estava postada num grande site de fofoca de celebridades, já com 500 mil de visualizações. As mensagens de Lívia seguiram rapidamente. Está em todo lugar. O ex-namorado vazou tudo para os sites. Ele mostrou transferências bancárias, recibos de hotel e logs de mensagens, provando que Catarina dormia com os dois. Expôs que ela manipulou o desespero de Dario por um filho para aprender. Rolei pelos comentários. Comentário 1. Karma por trair a esposa. Comentário 2. Ouvi que a esposa verdadeira levou os 2 filhos e deixou ele sem pensão nenhuma. Ela é a verdadeira vencedora. Comentário 3. Deem um Nobel para aquela doula. Justo quando fechava o navegador, Lívia me chamou por vídeo. O rosto dela estava vermelho. O apartamento dela no Rio visível ao fundo. Você leu? Mas isso nem é a melhor parte. Arthur, o pai de Dario, teve um ataque cardíaco enorme ontem à noite quando a notícia explodiu. Ele está na UTI. Helena está gritando no saguão do hospital, ameaçando processar Catarina por fraude. Deixe eles processarem, eu disse suavemente. O que mais? Dario expulsou Catarina. Sem dinheiro, sem cuidados pós-parto, nada. Ela voltou para a casa dos pais com o bebê
e a mãe dela está chamando ela de desgraça. A agência dela a dispensou. Os patrocinadores estão processando por quebra de contrato. Ela está arruinada. Lívia praticamente brilhava. E Dario pior. Todos os principais influenciadores dele estão abandonando o navio por causa do pesadelo de RP. Estão rompendo contratos e, como a agência de Dario já estava alavancada demais, eles não têm caixa para lutar. Ai, Elara, Dario foi ver nossa mãe ontem à noite. Meu coração parou. O quê? Por que ele foi ver a mamãe? Não sei como ele descobriu, mas mamãe estava no hospital local por um surto de artrite. Ele voou para lá e tentou invadir o quarto dela, mas mamãe já tinha colocado o nome na lista de privacidade do hospital. A recepção se recusou até a confirmar que ela era paciente. Quando Dario tentou burlar as portas de segurança e fez cena, a segurança do hospital o prensou contra a parede e o escoltou para fora. Mamãe mandou a enfermeira-chefe registrar uma ordem de restrição se ele aparecesse de novo. A voz de Lívia suavizou. Liguei para a mamãe no minuto que você aterrissou. Ela sabe de tudo. Disse que se arrepende de ter deixado você casar com aquele canalha. Ela está bem? Está. Mas me deu uma mensagem para você. Viva bem no Rio. Não olhe para trás. Eu cuido do lixo aqui. Baixei o telefone e olhei para o céu. Um pedaço de azul brilhante rompia as nuvens do rio. Do outro lado da praça, Liora gritou. Mamãe, olha! Ela descia uma pequena ladeira no patinete, rindo histericamente. Isso não era um plano de vingança. Era karma. Eu não tinha pecado contra os Vale. Eu suportei, planejei e saí com graça. Agora o universo equilibrava as balanças. Mas eu conhecia Dario. Ele não ia simplesmente rolar e morrer. Ir ver minha mãe era só o começo. Uma semana depois, comecei meu novo emprego. O escritório corporativo ficava num arranha-céu de vidro elegante no centro do Rio. Uma caminhada de 10 minutos da Praça Mauá. A diretora de RH, Sofia, me deu um tour. Elara, aqui é seu escritório. Sofia abriu uma porta de vidro. Era um belo escritório de canto de frente para o horizonte. Na mesa, havia uma placa com o nome Elara Voss, diretora de estratégia de marketing global. Eu tinha voltado ao meu nome de solteira. Você parece um pouco nervosa, notou Sofia. Só absorvendo tudo. Sorri. 6 meses atrás, eu fazia aulas num quarto de hóspedes escuro às 2 da manhã, enquanto meu marido traía. Hoje, eu tinha um escritório no Rio. Ao meio-dia, Lívia ligou. Adivinha quem me ligou de novo? Dario. Ele burlou o assistente. Exigiu seu endereço no Rio, alegando que quer mandar brinquedos para as crianças. Você deu? De jeito nenhum. Disse que não sabia. Depois ele começou a gritar comigo. Disse, sua irmã planejou isso desde o começo. Ela me enganou e toda a minha família. Fiquei em silêncio. O que eu enganei dele? Não peguei nada. Seus 400 mil de poupança. Ele sabe disso agora. Como você ganhou durante o casamento, tecnicamente em São Paulo, é bem comum. Ele está furioso. Ele não vai me processar, eu disse confiante. Por que não? 1. Ele não quer realmente o dinheiro. É uma gota no balde, comparado à dívida dele. 2. Se processar, tem que submeter as divulgações financeiras originais do divórcio ao tribunal, que inclui as avaliações duvidosas de ativos da agência. 3. Ele está aterrorizado com mais backlash de RP. Processar a esposa que traiu por suas economias pessoais, enquanto se afoga num escândalo de paternidade, destruiria o que restou da reputação dele. Lívia ficou em silêncio. Depois suspirou. Você é brilhante, Elara. Quanto tempo planejou isso? Desde o dia que fui ao advogado em dezembro passado, ouvi Lívia conter um soluço. Você carregou isso por 1 ano sozinha? Estou bem agora, Lívia. Realmente estou. Naquela tarde, tive minha primeira reunião estratégica importante com o CEO, Alisson. Apresentei minha análise sobre integrar marketing de conteúdo autêntico da geração Z para revitalizar a marca legacy deles. Não usei os slides ultrapassados que forneceram. Usei um quadro branco e dados concretos. Quando terminei, a sala de reuniões estava em silêncio mortal. Alisson recostou e sorriu. Definitivamente contratamos a pessoa certa. Saí do trabalho naquela tarde me sentindo invencível. A cidade brilhava no crepúsculo de outono. Peguei o metrô de volta para Botafogo, mas ao entrar no saguão do prédio do apartamento e checar minha caixa de correio, meu sangue gelou.
Saindo da fenda, havia um envelope manila amarelo. Sem endereço de remetente, só meu nome escrito na caligrafia bagunçada e inconfundível de Dario. Como ele me encontrou? Revirei o cérebro. Depois lembrei Helena vasculhando meu lixo antes de eu sair. Ela deve ter encontrado um recibo rasgado da empresa de mudança do Rio ou do corretor do apartamento. Provavelmente contratou um investigador particular para vasculhar os registros da empresa de mudança até rastrear meu novo endereço. Levei o envelope para cima. Benedita tinha o jantar pronto, um ensopado de carne farto e legumes assados. Liora correu para mim, acenando um certificado que ganhou na escola nova por ajudar uma amiga. Elogiei, beijei a testa dela e sentei para jantar. Liora, perguntei casualmente, servindo ensopado no prato dela. Se o papai algum dia viesse visitar, o que você diria para ele? Ela inclinou a cabeça. Eu perguntaria por que você nos trouxe aqui sozinha e por que ele não veio. E se ele dissesse que sente muito, o que o desculpa muda? Ela perguntou inocentemente. Ele sempre gritava com você em casa. Jogava a comida fora quando não estava boa. Me ignorava quando eu chorava. Você não chora aqui, mamãe. Eu gosto mais dessa casa. Fiquei atônita. Depois sorri. Minha filha era muito mais perceptiva do que eu dava crédito. Depois de colocar as crianças na cama, abri o envelope amarelo. Era uma carta de 2 páginas de Dario. A caligrafia dele estava frenética. As palavras-chave saltavam. Desculpa. Arrependimento. Minha culpa. Quero consertar isso. Por favor, me dê uma chance. Dobrei. Fui até o criado mudo e joguei na gaveta de baixo. Meu telefone vibrou. Lívia mandou um print de um artigo de notícia financeira. Agência de influenciadores enfrenta falência enquanto investidores saem. A foto mostrava Dario cercado por paparazzi do lado de fora de um fórum, parecendo emaciado, olheiras escuras, escondendo o rosto como um fugitivo. O assistente pediu demissão. Lívia mandou. Dario está jogando copos de vidro nas paredes do escritório. Até gritou com a mãe e a expulsou do apartamento. Ok, respondi. Só ok. Você não está preocupada que ele surte e voe para o Rio? Ele sabe meu endereço. Digitei de volta. Mandou uma carta hoje. Coloquei o telefone e olhei pela janela. O Cristo Redentor estava iluminado. Eu não estava com medo. Deixe ele vir. Na manhã seguinte passei meu crachá no saguão do prédio do escritório. De repente, alguém chamou. Elara Voz. Virei. Uma mulher na casa dos 40, vestindo um casaco cinza, estava ali com um sorriso forçado e dolorosamente educado. Parecia familiar. Tinha a mesma postura subserviente que Helena exigia de mim. Quem é você? Sou uma prima distante de Helena Vale, ela disse, torcendo as mãos. Tenho um pequeno restaurante aqui em Botafogo. Helena me ligou ontem e implorou para te encontrar. Encarei ela, o rosto completamente inexpressivo. Helena quer falar com você. A mulher continuou nervosa. Arthur está na UTI. O conselho de Dario votou para remover-lo hoje de manhã. A empresa está congelando os ativos. Helena voou para cá porque quer que você volte e testemunhe na vara de família que Catarina manipulou emocionalmente Dario, para que eles possam processá-la por fraude e recuperar o dinheiro. A carta chegou ontem. Helena chegou ontem. Isso não era coincidência. E eu sabia de fato que Helena nunca tinha se desculpado com ninguém na vida inteira. Ela estava aqui porque estava desesperada, falida e se afogando. Tenho cheio do que trabalhar, eu disse friamente. Se ela quiser falar, pode esperar até eu sair. Passei o crachá e atravessei as catracas sem olhar para trás. No elevador, olhei meu reflexo. Eu não era mais a esposa submissa aterrorizada. Eu era Elara Voz, diretora de estratégia. Às 7 da noite, saí do prédio. Os postes de luz brilhavam. Meu telefone tocou. Um número do Rio. Elara. É Helena. A voz dela estava despida de toda a arrogância anterior. Soava oca, envolta numa falsa doçura frágil. Você saiu do trabalho? Estou no café do outro lado do seu prédio. Por favor, só me dê 10 minutos. Podemos nos encontrar na praça lá fora. Tem gente em todo lugar. Não posso te machucar. Pensei nisso. Não precisava me encontrar com ela, mas queria olhar nos olhos dela e mostrar exatamente o que ela tinha jogado fora. Tudo bem. 5 minutos. Atravessei a rua para a pequena praça de concreto. Helena estava junto a uma fonte. Usava o casaco de grife favorito e um colar de pérolas.
mas parecia uma década mais velha. O cabelo estava arrepiado, as bochechas encovadas, as olheiras escuras e pesadas. Quando me viu me aproximar no meu terninho azul marinho sob medida, carregando uma pasta de grife que comprei com meu próprio dinheiro suado, o sorriso falso literalmente congelou no rosto dela. Ela me olhou não como seu antigo saco de pancadas, mas como uma estranha intocável,